Olá pessoal, olá, bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico. Hoje queremos falar mais uma vez sobre Davi. Eu digo mais uma vez porque já gravamos outros dois estudos, Davi 1, Davi 2, você pode acompanhar, procurar aqui nas descrições sobre esses vídeos. E hoje queremos falar mais uma vez sobre Davi, essa história que está registrada ali em 1 Samuel, também em 2 Samuel. E convido assim que você tenha tempo, paciência, atenção para esse momento. E eu digo isso porque esse aqui não é um vídeo rápido, né, de breves aplicações, mas é um texto meditativo na história desses personagens, nas ações e reações dele. A gente já destacou aqui, né, ele é um homem segundo o coração de Deus, a própria Escritura diz isso dele, com altos, com baixos, momentos de grande sucesso, momentos de derrotas, e queremos ver como ele agiu diante disso, colocando sempre a confiança e o coração em Deus. Você está nessa conexão aqui da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, eu sou o pastor Ismar, que Deus nos abençoe então nesse momento, dirija aí também as tuas meditações, o meu falar aqui para refletirmos. Bom, eu preciso aqui dar dois enfoques apenas dos outros dois vídeos, rapidamente. No primeiro a gente falou assim sobre a humildade e a coragem de Davi, né? Lá naqueles primeiros lances em que ele é um jovem cuidador de ovelhas e que ele enfrenta Golias, o amor que ele tinha tem pelo nome de Deus, né? O zelo pelo nome de Deus e a maneira como enfrentou grandes situações. E o segundo vídeo ele fala já da segunda parte em que ele se constitui como um soldado, as suas fugas do rei Saul, a perseguição, as injustiças que ele sofreu durante muito tempo e como ele também agiu, reagiu e como Deus utilizou ele como um instrumento, guiando-o até o trono. Apesar de ser o ungido do Senhor, um bom tempo ali de preparação dessa personalidade, do momento para que ele então torne-se o rei. E hoje, nesse terceiro vídeo, nós queremos então analisar quando ele se torna de fato o rei e também ali as suas ações e Deus dirigindo a vida desse personagem. A gente sempre tem esse desafio de procurar encontrar e ver a redenção maior, que é Jesus, e a gente se lembra, né, que constantemente as profecias apontavam para o Redentor sendo o filho de Davi, dessa realeza de Davi, do trono de Judá, o leão de Judá. Significa isso que vem da descendência de Davi, que nasceria na cidade de Davi, Jesus. Então é interessante observar a vida de Davi, ele um homem segundo o coração de Deus, mas também essa linha maior até chegar a Jesus. Pois bem, vamos lá então aos tópicos de hoje. No último vídeo nós concluímos com as perseguições de Saul sobre Davi e consequentemente a morte de Saul. Davi pôde matar Saul, seu inimigo, em legítima defesa, mas nunca quis fazer isso. Ele dizia que não se pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então Saul, Jonatas, né, o seu exército, eles são vencidos pelos filisteus, pelos inimigos. E aí eu queria começar aqui mencionando que Davi lamenta, chora a morte de Saul, mesmo Saul tendo perseguido e tendo tentado matá-lo tantas vezes. Davi sempre tem essa reação compassiva. Não é só nesse momento, depois com a revolta de Absalão contra ele, de um outro homem chamado Simei, que o amaldiçoa, Davi reage com misericórdia. Ele é corajoso, ele age por vezes e teve de agir por vezes com violência, como um soldado, mas ele sempre faz isso em temor e reverência à linha que ele entende ser a vontade de Deus. E aí, depois da morte de Saul, de Jonatas, Davi então é encaminhado ao trono.
primeiramente, Davi é feito rei de Judá. Aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar para pessoas que talvez não conheçam tão bem aqui a história bíblica, é que o povo de Israel, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, né, Jacó que ganhou o apelido de Israel, e daí vem o nome povo de Israel, aqui foi dividido em 12 tribos. Quando o povo voltou lá da escravidão do Egito, tinha 12 tribos e também foi distinguido assim por causa dos 12 filhos de Israel. E aí das tribos é Judá, e Davi é da tribo de Judá. Já o Saul era da tribo de Benjamim. E a profecia apontava, né, para o reino de Judá. Mas ok, Saul era o rei, então ele veio a falecer, e agora Judá, essa tribo, Davi já tinha, né, toda a sua história, sendo ele ungido do Senhor, mas também de popularidade, ele é tornado o rei de Judá. Mas ainda Israel ficou na mão de um dos filhos de Saul, chamado Isbosete. Isso ficou durante um tempo ali, sabe? Não foi, a gente sempre olha assim a perspectiva e a cronologia bíblica como tudo foi de um dia para o outro, né? Isso demorou ali um tempo até que Davi foi feito também rei de todo Israel e unificou todo Israel, né? Então deu esse intervalo assim. Se a gente olha aí para as histórias lá em 1 Samuel, no início de 2 Samuel, quando começa então a descrever aí o reinado de Davi, ali mostra então inclusive o tempo, né, em que ele foi rei. Aqui diz assim que no capítulo 2 Samuel, capítulo 2, versículo 11, o tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses, né? 7 anos e meio. Depois ele é feito rei também de Israel. Então aí diz assim no capítulo 5, versículo 4, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, 40 anos, digamos, né? Mas teve esse período aí que ele esteve só governando Judá. Depois ele foi feito rei de todo Israel, né? E aí tem coisas marcantes assim na personalidade de Davi. Uma delas era a fidelidade à sua palavra. Ele tinha prometido ao Jonatas que sempre teria misericórdia com os filhos de Saul, apesar de todo o mal que Saul tinha feito para ele. E um dos filhos, o que restou, digamos assim, que não foi morto, era um homem chamado Mefibosete. Esse homem chamado Mefibosete, ele, diante de uma situação, quando ele era pequenino, de guerra e de fuga, numa das fugas, a carroça, um carro, passou por cima de suas pernas e ele ficou, como diz as escrituras, aleijado, né? E ele então teve essa dificuldade em sua vida. Ele então cresce, torna-se um homem. Depois, aqui quando Davi é o rei, ele pergunta, ele quer cuidar, cumprir a sua promessa, e ele cuida de Mefibosete durante todo o tempo, né? Ele traz ele para junto do palácio, né? Ele sustenta ele em cumprimento à palavra que ele tinha dado. É marcante isso, e é óbvio que isso ecoa na vida da gente também, né? Davi, como homem segundo o coração de Deus, também mantermos nossas palavras e cuidarmos até o fim. E eu quero até dizer assim para vocês já de antemão, depois, lá quando dá outras revoltas na vida de Davi, o servo e o Mefibosete aparentemente se voltaram contra Davi. Aí tem uma questão ali que um deles mentiu, um mentiu sobre o outro, enfim, né? Mas sem colocar culpa nem em Mefibosete nem o servo, mas Davi reagia sempre não segundo o que fizeram para ele, mas segundo a palavra de que ele tinha dado, a promessa que ele tinha dado.
Interessante assim esse jeito de agir e de reagir de Davi. Então torna-se o rei de todo Israel e tem inúmeras vitórias. Se a gente pega o capítulo 8 de 2 Samuel, fala de grandes vitórias de Davi para o norte, para o sul, para o leste, né? Ele expandiu o reino e ele manteve acordos de paz depois, mas primeiramente, né, ele dominou essas regiões também. Ele fez o seu território, fez as suas fronteiras e conseguiu grandes conquistas e riquezas, né, que depois foram usadas até na construção, por exemplo, do Templo de Jerusalém. Então, o capítulo 8 e 10 mostram isso. Porém, assim, sempre a gente tem que respirar, olhar com calma de quantas aflições ele sofreu, perseguições, perigos, né, atentados contra ele. Eu acho que algo que mexe intensamente com o psicológico, e Davi tratava da sua mente, do seu coração em oração, meditando diante de Deus, da sua palavra, analisando a si mesmo, examinando a si mesmo e confessando diante de Deus, derramando os seus pesos, suas angústias diante de Deus. Por que eu estou dando uma ênfase nisso? Porque os salmos mostram isso. Os salmos a gente lê eles isoladamente, mas se a gente percebe, esse salmo aqui foi escrito em decorrência dessa situação, a gente sente melhor o que Davi está expondo, a maneira como ele está abrindo o coração poeticamente ali diante de Deus. Tá? E aí essas aflições, essas angústias estiveram sempre sobre ele e curiosamente, no momento em que as coisas meio que se estabelecem, no momento em que, vamos dizer assim, as melancias encontram o seu lugar, ou que a poeira baixou, ali Davi teve o seu maior tombo. Parece que diante das intensas aflições, ele manteve-se fiel, voltando ao coração a Deus e assim por diante. Quando ele esteve em paz, em ausência de aflições, então ele cai. Por que eu estou dizendo isso? Que uma história que é muito citada nas Sagradas Escrituras, elas estão lá no capítulo 11 de 2 Samuel, é quando Davi, ali até o texto diz que eram tempos em que os reis saíam com seus exércitos, Davi ficou em casa. Ficou no palácio, quer dizer, ele estava já em paz, estava tranquilo a sua situação. E aí, ali, nesse momento, ele enxerga então do terraço do palácio Batseba, uma mulher muito formosa, muito bonita, que ele conseguia visualizar da sacada do palácio e que morava ali por perto. Um dia o texto diz que ele vê ela banhar-se, interessa-se por ela, pergunta para os oficiais sobre quem ela era e ele fica sabendo que Batseba é esposa de Urias, um dos valentes e bons soldados do exército de Israel. E o exército estava em função, estava fora da cidade, estava em compromissos. Então a Batseba estava sozinha. Davi soube que ela era a esposa de Urias. E mesmo assim, naquele momento, ele pede para trazê-la ao palácio e usando, enfim, do seu poder, ele como rei, acabou dormindo, ficando com a Batseba, cometendo assim adultério, pecado contra Deus, também de fidelidade e com o seu soldado, algo de fato pecaminoso. E Batseba então sai do palácio, volta para o seu dia a dia e depois de um tempo, de algumas semanas, ela manda uma mensagem para Davi dizendo: olha, eu fiquei grávida, fruto daquele relacionamento. E aquilo que parecia ser já um grande pecado de Davi torna-se um pecado sobre pecado. O texto bíblico diz
que Davi pede para imediatamente para mandarem um ofício para o general do exército de Israel, pedindo para que ele mandasse Urias de volta para Jerusalém para trazer notícias para o rei. Isso acontece, é enviado Urias de volta para Jerusalém, Davi conversa com ele, como é que está a guerra, como é que está ali, como é que estão as coisas, e diz para Urias, bom, agora tu pode ir para casa, né? Para casa, dorme lá com a tua esposa, enfim. O que o Davi queria, o que é lógico, Davi queria que o Urias voltasse para sua casa, tivesse relacionamento com sua esposa e esse filho, essa gravidez, ele pensasse ser o filho dele, estaria tudo resolvido. Nunca se tapa o sol com a peneira quando se trata com Deus. A confissão se faz necessária. E aquilo que a gente tapa com a peneira, né, aquilo que a gente faz ali, em algum momento vai trazer consequências. O que acontece? O Urias não vai para casa, ele dorme no pátio, lá nas varandas do palácio. Ele diz, não tem como, os meus irmãos estão lá em guerra e eu agora ir para casa no bem bom, eu não vou me sentir bem, né? E Davi ainda insiste, numa segunda noite, ainda dá de beber para ele, para que ele perdesse um pouco o sentido e fosse para casa. Ele não faz. E aquilo que já era ruim, que já se sobrepôs como ruim, aumentou ainda. O Davi, então, escreve uma carta para o general, pedindo para que o general colocasse Urias na frente da batalha, num momento de maior perigo, e dissesse, não deixasse uma guarda para ele, deixasse ele sozinho para que ele morresse pelos filisteus. E isso aconteceu. Ou seja, quem matou Urias foram os filisteus, foi pelas espadas, pelas flechas dos filisteus, mas na verdade quem atentou literalmente contra a vida foi Davi. Que grande pecado, né? E assim é interessante, pessoal, aqui eu preciso abrir um parênteses, que essa história mancha terrivelmente a reputação de Davi. O curioso é que as Sagradas Escrituras, o pessoal diz assim dos textos manipulados, o texto é manipulado em favor da igreja, coisa e tal. Pessoal, um dos estudos assim teológicos das Escrituras mostra esse preservar do texto original. E uma das coisas que normalmente se fazia nas histórias políticas dos reinos era consertar o texto. Isso aqui vai ficar feio para o nosso líder, isso não vamos falar só das coisas boas que ele fez. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nunca omite os erros. Ela mostra os erros, mostra gente de carne e osso agindo, acertando, reagindo, e Davi também era assim. E isso traz para a gente, de fato, nas direções, uma palavra divina sobre como agir, sobre como reagir, sobre as consequências do pecado, e faz a gente refletir sobre as nossas próprias vidas. E o curioso é, então, que com a morte de Urias, o Davi trouxe a Batseba posteriormente, ali diz o texto assim, depois que passou o seu luto, ele trouxe ela para o palácio. Bom, beleza. O Davi deu uma de misericordioso, né? E usando as leis, eu vou cuidar da Batseba, eu vou me casar com ela, né? Entre aspas, assim, eu cuido do filho dela como se fosse meu, né? Ok, ele fica com a Batseba, está resolvida a questão, né? Quem vai falar contra o rei? Quem vai agir contra o rei? E ele então entende, ok, certamente ele estava perturbado por tudo isso que estava acontecendo, ainda mais com a personalidade de Davi, mas ele leva adiante, ok, tá bom, aqui tapamos o sol com a peneira, entre aspas, como eu falei antes, e segue a vida. E aí vem então uma palavra tão bonita, que é a palavra de 2 Samuel 12, emblemática também e merece muita atenção da gente. O Natã era o profeta, né? Era o profeta que agia e falava, pregava a palavra de Deus e dava discernimento a Davi, segundo as Escrituras. E aí então o Natã traz uma questão para o Davi, ele foi muito inteligente, o Natã.
Me permitam entrar nos detalhes aqui, eu sei que fica, mas é importante para vocês construírem bem a história, né? O Natan, ele tem que repreender Davi. Impulsionado por Deus, Natan é convidado a repreender Davi. Mas como se repreende um rei, tendo todo o poder, instabilidade? Podia mandar matar e pronto. Mas Natan age com sabedoria. Natan leva um caso para o rei resolver. Isso era comum, né? O rei agia como juiz, ele decidia causas. E aí o Natan conta essa história, ele diz que tinha 2 vizinhos, um era muito rico, muito próspero, e o outro era bem pobre, tinha só um cordeirinho, né? uma ovelhinha só. E aí diz que chegou visita na casa do rico, né? Numa hora inesperada, e ele, sendo um bom anfitrião, como era cultural na época, ia preparar uma refeição, um churrasco para sua visita. E aí diz o Natan, e o rico, em vez de pegar algum gado, alguma ovelha do seu imenso rebanho, ele vai e rouba a única ovelhinha que o vizinho pobre tinha. E o Davi, quando escuta isso, ele fica transtornado. Ele diz, não acredito que uma injustiça dessa aconteceu no meu país, no meu reino. Tão certo como vive, esse homem deve ser morto, né? E deve antes pagar, né? Pagar uma multa, enfim, e ele age com firmeza, né, quanto a isso. E o Davi então olha para ele e diz, pois esse cara é você, esse injusto é você. E aí ele começa a dizer, né, olha, você é o rei, você poderia ter a princesa, a esposa que quisesse, você tem tudo na mão, e você foi e roubou a esposa, né, do seu vizinho, trazendo assim essa comparação com a ovelhinha, a única cordeirinha, né, que ele tinha. Você roubou a esposa e ainda o assassinou, né? E Davi imediatamente se desarma. Imediatamente ele se desarma, ele não fica brabo, ele não manda pegar o Natan, ele não manda prender o Natan, ele se desarma. Pequei contra Deus, ele se desaba em choro, né? Davi é anunciado como assim, o reino vai ser tirado dele, ele vai morrer, enfim. E o Natan vai embora depois de pregar a lei, de anunciar esse juízo contra Davi. E o Davi então cai em prantos diante de Deus, em arrependimento, em pedido de perdão. Ele faz isso já com Natan, né? Ele diz, pequei contra o céu, pequei contra Deus, né? E Davi diz, olha, Deus é misericordioso, ele restaura, ele perdoa, mas vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, né? Então, quando o Natan anuncia esse perdão de Deus, ele também diz, olha, mas sabe que o perdão existe diante de Deus, mas terá consequência aqui, né? Essa criança talvez não sobreviva, não vai sobreviver, né? De fato, vem a falecer depois o filho de Batseba, né? Ela teve um outro filho que foi o Salomão, né? Mas falece esse filho, e além disso, inúmeros enredos posteriores na vida de Davi, na vida de Davi acontecem, e a gente vê muito fruto deste erro que ele cometeu aqui, né? Então, nesse sentido horizontal, a gente paga pelos nossos erros. Deus é misericordioso, nos fortalece, nos reanima, nos dá um recomeço, nos dá uma nova direção. Fez tudo isso com Davi, mas não significa que as consequências desse pecado não fiquem, né? Assim, pessoal, isso como eu disse, é um texto conhecido, e é importante dizer assim que o Salmo 32 foi construído, foi escrito dentro dessa perspectiva, né? Lembro para vocês que diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E aí ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, Davi se refere a esse momento em que ele estava tentando esconder as coisas, não tendo mais paz ao deitar a cabeça no travesseiro, consciência pesada, ossos envelhecendo.
Ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, né? Assim como o orvalho vai secando, também o meu ânimo secava-se. Palavras poéticas, bonitas, intensas, mas verdadeiras. E aí diz o versículo 5, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele, eu vou fazer isso, eu vou confessar, eu vou admitir perante todo mundo, eu vou pedir perdão. E aí o texto diz, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Salmo 51 também tem esse contexto, pessoal, de confissão de pecados, que é justamente dentro dessa situação. Esse especificamente é mencionado ali, quando o profeta Natã veio ter com ele. A palavra diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, me acusando. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E ele continua, purifica-me, lava-me, ficarei limpo, e assim por diante. São palavras de confissão de Davi. Perceba, Davi não faz o seguinte, Deus me perdoa porque olha quanta coisa boa eu já fiz pelo esse reino. Deus me perdoa porque olha como eu fui, eu venci, eu botei minha vida a jogo, eu coloquei meu pescoço a jogo, eu enfrentei o Golias, eu enfrentei os filisteus, eu fiz tudo por ti. Não, agora me perdoa, Deus, eu também mereço. Nunca Davi fez isso. Aqui ele diz, eu mereço ser condenado, eu pequei, eu não tenho a que recorrer. Eu não tenho um argumento, uma prova a meu favor. Eu esvazio o meu coração. Eu me derramo perante de ti, ó Deus. Então ele diz, me perdoa segundo a tua benignidade. Me perdoa por causa da tua misericórdia. Me perdoa por causa da tua fidelidade. Tu disseste, tu és fiel comigo. Eu não fui contigo. Mas por teu amor, por tua misericórdia. O que significa essa situação, pessoal? É colocar a fé, a confiança no lugar certo. Se entende o que eu quero dizer? Não está se colocando em mim. Essa é a dinâmica da parábola do fariseu e do publicano. Lá na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu diz, ó Deus, obrigado porque eu sou bom. Continua cuidando de mim porque eu sou bom, porque eu sou justo. Olha como eu sou bonzinho, cuida de mim, olha o que eu fiz. Não é em mim que eu coloco a força e a confiança. Eu me esvazio, eu nego a mim mesmo e coloco a minha confiança em Deus. Ali eu ganho tudo. Deus criou tudo do nada. Enquanto nós não nos apresentamos como um nada, Deus nem pode fazer o tudo. Assim Davi se apresentou. E esse foi o mérito diante de um pecado tão grande, de ele conseguir se reerguer tão completamente como o rei e abençoado de Deus. E essa circunstância, onde as Escrituras não escondem o pecado de Davi, elas servem para que não ergamos falsos ídolos, como o Davi. Nosso santo, sei lá, algo assim. Não. Somente a Deus a honra e a glória. E a percepção de como nós também somos pecadores e como nós podemos nos esvaziar de nós mesmos e buscar a confiança em Deus. E é muito rica. Eu vou inclusive agora compartilho com vocês. A gente vai ter um outro momento sobre Davi, sobre a parte com Absalão,
mas eu compartilho com vocês mais uma vez desse cuidado também. Perceba que foi Dietrich Bonhoeffer que ele escreveu que, por vezes, a maior tentação é a ausência de tentação. É um jeito diferente de dizer a maior tentação é a ausência de tentação. Na verdade, a maior tentação, o texto dele quer dizer, a maior tentação é quando a gente não está sofrendo aflição nenhuma. Por vezes, esse é o maior perigo. E isso se consolidou na vida de Davi. Quando ele passava por outras dificuldades, atento e firmado nas promessas de Deus e nos mandamentos de Deus ele estava. Quando ele está tranquilo, né, de salto alto, entra no jogo de salto alto, o que acontece? Ele perde o jogo. Grande ensinamento para as nossas vidas também, pessoal. Um convite, não nos deixes cair em tentação. Meditando na lei do Senhor dia e noite. Não pense que um vacilozinho, como Davi pensou, eu vou ficar com ela, a mulher do Urias, o que? Eu sou o rei. Ninguém vai ficar sabendo. Deus sabe de todas as coisas. Cuidado, é um laço, não de um tombinho, é um laço de morte que o inimigo coloca diante de nós. Por isso, cuidado com a tua vida. Siga os mandamentos do Senhor. Eles são para o nosso bem. Eles são para o nosso bem. Os mandamentos de Deus seguem para uma vida boa, em família, com o próximo, com as pessoas, o meu relacionamento com os outros. Não fala mal dos outros, diz o 8º mandamento. Isso me preserva no meu emprego, no meu trabalho, no meu dia a dia. O adultério, não cometas adultério, a fidelidade para com a esposa, para com o marido, dá um relacionamento sólido, seguro, de mútua confiança. Não vacile, não tem por que cair nesses laços. Porém, se cairmos, e às vezes caímos, Deus é o nosso advogado. Busque refúgio nele. Né? Lá em 1 João, o apóstolo diz, filhinhos, eu escrevo isso para vocês para que vocês não pecam, mas se caso pequem, temos advogado, que é Jesus. Não caia em desespero. Não vá para a forca como Judas foi. Volte, chore amargamente como Pedro chorou e volte-se para Deus em humildade, em arrependimento. E permita que Ele te restabeleça com o perdão que só Ele pode dar. Essa graça, esse perdão é a força para a vida. É a força para reconstruirmos quando tudo está em ruínas. E Deus dá essa força. É por isso que Davi sempre de novo se coloca também em ações de graça. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É por isso que Davi enche-se mostrando, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu fundamento, Ele é minha força. E esse Deus, que é o Deus de Davi, também é o meu Deus, também é o teu Deus. É Emanuel, em Jesus, da descendência de Davi, o Salvador, o Redentor. Muito bem, meus irmãos, obrigado por esse momento que vocês destinaram para essa meditação, que ela seja rica na vida de vocês, na prática do dia a dia de vocês, e aguardem, vamos ainda ver os últimos capítulos sobre a vida de Davi no próximo estudo, analisando, como eu disse no início, as ações e reações dele, mas sobretudo a ação de Deus em Jesus em favor de todos nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Até a próxima.